Olá, boa tarde. Tarde. Pessoal entrando. Oi. Chegando. Agora. Natália. Começando o cara. Isis. Eu. Ana Carolina. Aqui. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu vou colocar aqui para gravar no OBS já. Agora que o pessoal já começou a entrar, né? A gente já está com umas 10 pessoas. Eu vou compartilhar com vocês já já os slides da aula, mas antes de começar o novo assunto, eu vou propor a gente fazer um fecho, né, com relação a questões do erro do tipo 1 e erro do tipo 2 e as construções de hipóteses, para em seguida vocês conseguirem acessar lá a listinha de exercícios que eu vou postar para vocês hoje mais tarde. Então, deixa eu aceitar a Bárbara aqui. Agora. A gente vai continuar com os slides da aula passada, né,
a gente ainda está falando sobre os testes de hipótese, então eu não fiz alteração no conteúdo dos slides, mas às vezes não, mas tem intenção de fazer isso, os testes existentes para o OBS. Deixa eu abrir aqui, vou colocar para gravar. Eu vou pegar com vocês as questões do TAC depois também. Se vocês tiveram alguma dificuldade, é bom pontuar, né, a dificuldade que vocês tiveram no TAC da semana passada. Mas como eu falei com vocês, era justamente a gente fazer essa discussão que a gente estava tendo sobre testes de hipótese e tudo mais. Por que o OBS não está respondendo? Iniciou a gravação. Está gravando. Vamos lá. Então, se eu vou compartilhar aqui com vocês, primeiro, vou colocar a tela aqui com um exemplo, tá? Exemplo, eu vou discutir junto com vocês, para a gente conseguir já voltar na discussão da última aula. Então, estou compartilhando a tela aí agora com vocês. Compartilhar. Nesse exemplo aqui, a gente tem que imaginar o seguinte: sempre quando eu vou começar a fazer qualquer tipo de teste, eu já sei que eu posso ter uma fração de uma parcela de resultado, ou seja, eu posso determinar uma média, eu posso ter alguma informação da literatura, e em cima dessa informação da literatura eu vou confrontar com aquilo que eu vou pesquisar. Então, se eu for olhar para esse exemplo aí, que a gente está vendo, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é a base do desenvolvimento do meu sistema, né? Da pergunta que eu vou querer investigar para o teste estatístico que eu vou usar para poder conseguir comprovar de fato. Então, câmera virado para cá, poder ajudar a gente, né? E vai aparecer aqui embaixo. Assim. Então vamos lá. Olha, tem uma informação aí, né, que um grupo de pesquisadores conduzidos pela Diana fez um estudo para realizar, né, para analisar as razões pelas quais as terapeutas ocupacionais deixavam a profissão. Então, qualquer coisa que eu tiver de informação que eu consiga aplicar o teste de vincular hipóteses, no primeiro caso, eu preciso de conhecer o problema que eu tenho. A amostra constituída por mulheres que trabalham como terapeutas ocupacionais e que deixavam a profissão de forma temporária ou permanente, é a representação da constituição da amostra, e dos 696 indivíduos que responderam à pesquisa, uma pesquisa por coleta de dados, 63% desses indivíduos deixaram seus empregos para ter cuidado dos seus filhos, dos seus próprios filhos, durante o período ali, né, que essas pessoas tiveram um filho. Então, qualquer que seja a pesquisa que você esteja analisando, qualquer que seja o dado que vocês vão ter que ter em mãos, a única coisa que a gente vai ter que ter em mente é que eu preciso de ter um percentual de comparação. Nesse caso aqui, eu já sei que pela literatura lá, que foi feito pelo estudo da Diana, né, publicado aí num jornal, eu consigo indicar que o 63% ele é de fato aquele valor. Aquele valor de 63% não vai mudar, ele já está constatado para aquela amostra que ela fez a pesquisa. Aí olha que pouca letra A aí, ó. A população amostrada possui uma proporção de indivíduos que decidiram deixar seus empregos para decidir a ter que cuidar dos seus filhos diferente de 60%. Para eu conseguir comprovar essa afirmação, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que, por mais que eu já saiba a resposta, né, eu não consigo falar essa resposta sem ter uma evidência estatística. E aí, por isso que a gente tem os testes estatísticos. Então, conseguir deixar bem claro isso, conseguir executar, colocar essa evidência estatística no papel, é uma coisa que a gente deve fazer para poder começar a estabelecer as conexões que eu vou ter como hipóteses e tudo mais. Então, neste caso aí, apesar de eu já saber que, de fato, lá a população, a amostra da pessoa de 696 indivíduos que responderam à pesquisa, 63% não, né, deixaram seus filhos para poder ir trabalhar, deixaram o trabalho para poder cuidar dos seus filhos, eu tenho que agora comprovar que essa representação é diferente de 60%. Aí você pode falar assim, bom, professor, mas eu já sei
Eu já consegui comprovar com a minha pesquisa. Sim, a gente só vai evidenciar isso de forma estatística. Então, a primeira questão que eu tenho que falar, se eu vou fazer isso, é construir uma hipótese que a gente vai chamar de hipótese H0. O que que é a hipótese H0? Hipótese da nulidade. O que que fala a hipótese da nulidade? Que neste caso aí, ó, a população amostrada, né? O que eu quero comprovar é que essa população, 60% dela deixa o trabalho para cuidar dos filhos. Diferente, né, de 60%. Eu quero comprovar que é diferente. Então, eu vou falar que na população amostrada, o percentual, né, é igual a 60%. Então, o percentual de pessoas, aqui você pode escrever, né, o percentual de pessoas que deixam lá, escrever isso aí como sendo a própria hipótese, percentual das mulheres que deixaram lá o trabalho para cuidar dos filhos foi de 60%. Eu estou falando que é igual. Isso aqui contraria aquilo que eu quero comprovar. O que eu quero comprovar, então, se eu for chamar de H1, estou reduzindo aqui só para poder caber na telinha bonitinha aí, tá, galera? A população, então, ó, amostrada, né, o percentual dessa população amostrada, ela vai ter que ser diferente de 60. Se eu consigo falar, colocar essa representação tanto para H1 quanto para H0, se eu consigo ter isso aqui em mente, eu já consigo investigar o problema base aqui, como o meu objetivo é comprovar que em 60% das pessoas que estavam trabalhando, né, 100% das pessoas, 60 deixaram o trabalho para cuidar dos filhos. Então, isso aqui é o que eu quero comprovar. Ó, não é igual a 60, é diferente de 60. Eu estou falando que eu posso ter uma representação que é de 63%. Quando eu olho para isso aqui e falo diferente de 60, a hipótese que contradiz isso é eu falar que ela é igual. Então, sempre quando eu vou construir o teste fazer, né, a construção das hipóteses, eu preciso de ter isso em mente. Eu vou determinar uma hipótese, onde essa hipótese para mim vai ser a hipótese que vai informar aquilo que eu quero executar. Tudo que eu quero executar é a minha hipótese da alternativa, né, o que eu quero comprovar. E eu vou ter algo que contradiz aquilo, que é a minha hipótese da nulidade. Então, em cima dessas duas hipóteses, né, eu consigo falar, ter a minha representação aqui de conseguir chegar nessa ideia de como que eu vou trabalhar com essas hipóteses a partir desse momento. Tá, professor, mas aí você pode falar o seguinte, né? Alguém mandou um chat aqui. Professor, a Gabriela está pedindo para o senhor aceitar ela na sala. Eu já aceitei. Deixa eu ver. Jordana? Foi. As duas acho que vai entrar já. Eu tinha clicado aqui. Se ela não entrar, pede para ela sair e entrar de novo. Mas eu já tinha aceitado. Pessoal, vamos olhar aqui para esse testezinho aqui, ó, que eu mostrei para vocês na aula passada, que eu falei o seguinte, galera, quando a gente está trabalhando com testes estatísticos, né, a comprovação que eu vou ter, ela pode seguir três frentes. A primeira frente é um teste bilateral. O que é o teste bilateral? Que quando eu vou comprovar a minha hipótese, ela não vai ter um sinal, ela pode fluir tanto para o lado abaixo ou acima da minha média. Vamos olhar para esse exemplo aqui da população, né? Ó, eu falei na hipótese alternativa e da nulidade, por conta do objetivo. Qual que é o objetivo? Falar, né, que esse percentual é diferente de 60%. Então, se ele é diferente de 60%, esse percentual poderia ser menor do que 60%, ou esse percentual poderia ser maior. Se o percentual pode ser maior ou menor, eu consigo falar que ambos os casos aqui, né, eu vou ter um percentual que vai estabelecer o teste bilateral. Então, quer dizer que ao executar o meu teste, eu vou ter metade da chance de executar isso e a probabilidade da ocorrência estar abaixo da minha média, e a minha outra metade está na extremidade superior, que seria um ponto acima da média. Tendo isso em mente, que eu já consigo demonstrar, eu poderia falar também que o meu objetivo, né, poderia ser encontrar aqui, ó, um teste por meio de uma hipótese alternativa, que iria falar que minha média é menor, né, ou que minha média é maior. Tá, professor. Então, para esse exemplo que a gente tem aqui em mente, eu já consigo também falar que eu posso ter dois tipos de erro. Quais seriam os dois tipos de erro associados a esse elemento que a gente está trabalhando aqui? Seria, no primeiro momento,
eu falar que a população ela é diferente de 60 quando na verdade ela é igual a 60, erro do tipo 1, ou eu falar que essa população aqui, ó, ela é igual a 60 quando na verdade ela é diferente. Então toda vez que a gente for construir uma hipótese, a gente sempre vai colocar, ó, a nossa hipótese H0 como a hipótese de teste, né? Essa hipótese H0, ela carrega um erro. Então, esse erro a gente vai demonstrar de acordo com esses dois tópicos que vocês podem ver aqui, né? E o primeiro erro fala o quê? Rejeitar a hipótese da nulidade quando essa hipótese for verdadeira. Isso aqui a gente vai bater umas 5 vezes até todo mundo conseguir entender, ó. Se eu estou analisando o H0, H0 é o que vai me fomentar o teste estatístico. Hoje na aula a gente vai ver o Q quadrado, né, o teste do Q quadrado, e aí vocês vão reparar que tudo que a gente vai fazer vai ser embasado na hipótese da nulidade. A hipótese da nulidade, se eu aceitar a hipótese da nulidade, automaticamente eu rejeito a alternativa. E se eu rejeito a hipótese da nulidade, automaticamente eu aceito a hipótese alternativa. Então, se porventura H0 é verdade, né? Se isso aqui é verdade, e eu fui lá e falei e fui lá e rejeitei, eu cometi um erro. Então, na hora de construir esses dois erros, é abrir esse significado do erro do tipo 1 e do tipo 2, colocar a sua hipótese do lado e ir lá escrever qual que vai ser esse erro. Então, olha, a hipótese da nulidade, no nosso caso, é o quê? População amostrada igual a 60. Quando eu vou trabalhar com erro do tipo 1, eu vou falar que isso é verdadeiro, né? Eu estaria trabalhando com isso verdadeiro, só que eu fui lá e desmenti. Eu fui lá e menti, eu fui e indiquei como sendo falso. O que seria falso para isso aqui? Seria eu falar que a população ela é diferente. Então, o erro do tipo 1 aqui para gente, né, como, de maneira assim geral, seria justamente vocês indicarem essa ideia. Ó, eu consigo indicar o meu H0 é justamente falar que o percentual da população é igual a 60%. Esse aqui é o meu H0. Para eu falar que isso aqui é verdade, né, eu estaria de fato executando a pesquisa e aceitando isso. Mas se porventura eu rejeitei, o que eu acabei de dizer quando eu rejeito isso aqui? Rejeitar isso aqui é você dizer que o percentual da população que abandona o trabalho para cuidar dos seus filhos é diferente de 60%. Olha, se eu falar isso aqui, se eu indicar que o percentual da população que abandona o trabalho, né, para cuidar dos seus filhos é diferente de 60%, quer dizer que ele não é igual, que é justamente a nossa hipótese da nulidade, né? A gente construiu aqui, ó, hipótese da nulidade, falar que o percentual é igual a 60. Então, ó, se eu rejeitar isso, se eu falar que ele é diferente, eu estou falando isso aqui, o percentual da população que abandona o trabalho para cuidar de seus filhos é diferente de 60%. Mas a nossa pesquisa, ao executar o nosso problema aqui, o que a gente encontrou? A gente encontrou um percentual de quanto? 63%. Então, esse 63% aqui, ó, se eu faço isso aqui, né, eu estou de fato rejeitando a hipótese da nulidade. E eu estou afirmando o que está descrito ali. Se isso for verdade, eu, eu não vou ter problema nenhum. O problema seria se aqui eu tivesse 60%. Porque se aqui eu tivesse 60%, eu voltaria para o erro e, olha, eu iria rejeitar uma hipótese que, na verdade, ela é verdadeira, ou seja, o percentual ele é igual a 60%, e eu vim e falei que ele é diferente. Isso aqui é o nosso erro do tipo 1. Ou seja, eu vim aqui e afirmei a hipótese, né, alternativa. Ó. Isso aqui é a minha hipótese alternativa. Para eu aceitar a hipótese alternativa é porque eu vim aqui e rejeitei a hipótese da nulidade.
Então, rejeitar a hipótese da nulidade quando ela é verdadeira, eu estou cometendo o erro do tipo 1. Em contrapartida, se eu falasse assim, ó, o percentual da população que abandona o trabalho para cuidar dos seus filhos é igual a 60%, quando na verdade isso aqui é falso, aí eu estaria cometendo o erro do tipo 2. É exatamente essa ideia que eu tentei deixar para vocês lá nas questões do TAC 1, né, desse primeiro módulo, para vocês já irem, né, pensando nessa abordagem quanto aos testes de hipótese. Eu preciso de ter dois caminhos possíveis, então, quando eu rejeito um caminho, automaticamente eu sigo para aquele segundo caminho, e esse segundo caminho vai trazer para a gente uma ideia, né, da hipótese que eu preciso comprovar ou rejeitar por si só. Vou abrir, então, o teste aqui com vocês, para não ter nenhuma dúvida, porque o próximo tópico a gente não pode ter dúvida nesse segmento, né? Deixa eu ver aqui, tentativas 88. Tá aqui. Oh, meu Deus, quase que eu abri o TAC 2 aqui. Graças a Deus, eu não estou compartilhando a tela, que eu sou muito sonso. Vou colocar aqui. Aqui as questões de estatística, construindo hipótese. Essa daqui é uma. Para visualizar. Tá aqui. Então vamos lá. Olha só. Uma equipe de pesquisadores está disposta a supor que a pressão sistólica em homens com distribuição aproximadamente gaussiana, de uma amostra aleatória de 64 homens dessa população, possui a pressão sistólica de 133 milímetros de Hg. Eu já estou falando que existe de fato aí essa ideia, né, de que eu tenho um valor mensurado. Então, esse valor mensurado para a gente, como a média, é de 133 milímetros de Hg, né? E desvio padrão 16 milímetros de mercúrio. O grupo busca evidências estatísticas, né, de que a pressão sistólica média da população de homens seja maior do que 130. Olha, o que eu quero comprovar nesse caso, eu já tenho aqui um feedback, né, já consigo imaginar, e o que eu quero é comprovar por meio de um elemento que vai ser maior. Maior, se eu voltar para nossos slides aqui, ó, o maior me traz um teste, né, unilateral à direita. Eu quero comprovar isso aqui, ó, um elemento onde a pressão sistólica vai ser maior que 130, né? Com a base aqui. Aí o que nós temos de questão voltado para isso, esse elemento do nosso teste? A primeira coisa é, eu preciso concluir o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. Antes de concluir o erro do tipo 1 e do tipo 2, eu tenho que comentar quem são as hipóteses H0 e quem são as hipóteses H1. H0 e H1. Para construir H0, primeiro eu tenho que saber o objetivo que eu tenho da minha pesquisa. Qual que é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é comprovar que a pressão é maior. Então, quando vocês vão começar, pensem no objetivo de vocês. O objetivo é o H1. H1 sempre vai ser nosso objetivo. Então, nosso objetivo aqui é comprovar ou supor, né? Supor que a pressão seja maior que 130 milímetros de Hg. É isso aqui. Eu quero supor justamente isso. Supor que a pressão é maior do que 130 milímetros de Hg. Quando eu vou construir agora a minha H0 é opor a isso aqui. Eu vou me opor. Então, para eu me opor a isso, como o princípio da H0, eu vou colocar uma igualdade. Então, eu venho aqui para a igualdade, ó, H0, e vou falar, né, em cima dessa hipótese, que a pressão, vou supor que a pressão é igual a 130. Porque aí, ó, quando eu falo isso aqui, ó, supor que a pressão é igual a 130, o que eu estou fazendo é contradizer, né, de fato aí, o meu objetivo da pesquisa. Se eu colocar que ela é igual, eu estou tirando a possibilidade dela ser maior. Então, H0 e H1 está construída. O que é o erro do tipo 1? Erro do tipo 1.
colocar aqui, ó, erro do tipo 1. Seria, coloco aqui do lado o conceito do erro do tipo 1, para a gente não fazer confusão, rejeitar a hipótese da nulidade quando essa hipótese ela é verdadeira. Venho para a minha hipótese. Qual que é a minha hipótese da nulidade? Essa aqui. A gente sempre analisa a hipótese da nulidade. A hipótese alternativa a gente usa para construir a hipótese da nulidade. Então, ó, o erro do tipo 1 seria o rejeitar a hipótese da nulidade quando ela é verdadeira. Então, o que seria o rejeitar a hipótese da nulidade? Falar que ela é maior, né? Então, supor que a pressão é maior que 130, né? Quando, na verdade, ela é igual a 130. Quando eu faço isso aqui, ó, se eu supor que a pressão é maior, eu estaria aceitando H1. Só que o erro estaria se de fato o H0 fosse verdadeiro. Então, o que é o H0 verdadeiro? A minha pressão ser igual. Então, quando eu faço, ó, quando eu suponho que a pressão é maior do que 130, quando na verdade ela é igual a 130, eu estou cometendo o erro do tipo 1. É essa ideia, né, que vocês tinham que ter aí em mente. Ó, erro do tipo 1 conclui que a pressão sistólica média dos homens é menor do que 130. Não, porque o nosso objetivo é, é trabalhar com a oposição da hipótese alternativa. Qual é a hipótese alternativa que a gente tem aqui? A hipótese alternativa fala que ela é maior, né? Então, essa aqui já não seria. Letra B. Concluir que a pressão sistólica em média de homens é maior do que 130, ok? Estou afirmando a hipótese nulidade, a hipótese alternativa, estou aceitando ela, quando na verdade a pressão é menor? Não. E aí eu não estaria vinculando a hipótese da nulidade. Letra C. Concluir que a pressão sistólica média de homens é menor, quando na verdade também, né, não pode, ó, já é menor aqui, eu não tô, o meu teste ele é unilateral direita, a gente não vai poder ter essa circunstância aqui. E a letra D, concluir que o erro do tipo 2, né, para a pressão sistólica, erro do tipo 1, para a pressão sistólica de homens, é maior do que 130, quando na verdade a pressão ela é igual. É isso aqui. Eu vou olhar para o erro do tipo 1 sempre com essa cara aqui, ó. Eu vou rejeitar a hipótese da nulidade quando essa hipótese é verdadeira. Para eu rejeitar a hipótese da nulidade, eu preciso de saber quem que é a minha hipótese alternativa, que vai ser o que eu estaria afirmando. Lembra do exemplo lá do réu? Se eu falar que ele é culpado, eu estou aceitando que ele, eu estou rejeitando que ele é inocente. Se eu falar que ele é inocente, eu estou rejeitando que ele é culpado. Então, eu sempre vou me embasar nessas duas hipóteses, nulidade e alternativa. Então, esse aqui seria o próprio erro do tipo 1, como como eu acabei de falar com vocês. E aí, essa era uma questão, né? Uma das questões. A segunda questão fazia referência à hipótese, e aí bastava vocês pegarem e construir a hipótese direto aí da, da problemática, né? Vou voltar aqui, aí, tá? Aí daqui a pouco aparece que foi justamente essa questão que eu coloquei lá para vocês aqui no início, né? Tá? 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 Para visualizar. Aí, ó, a gente tem o mesmo problema, que era de 63% das mulheres que deixam o emprego, e a gente fala que a gente quer o objetivo de ser diferente. E aí eu tenho as duas hipóteses mostradas, né, como a gente já fez a discussão aqui. Eu consigo falar que a hipótese da nulidade é falar que a população vai ser igual, e a hipótese alternativa fala que a população vai ter um percentual diferente, né, de 60% ao nosso estudo. Então, essa ideia que a gente tem de trabalhar sempre levar em consideração o objetivo que eu quero comprovar e uma igualdade desse objetivo para eu contradizer aquilo que eu quero afirmar. Então, ó, primeiro eu busco aqui a hipótese de nulidade. A hipótese alternativa consiste em supor que os terapeutas é menor do que 60? Não, é diferente, o objetivo é diferente. Então, H1, se eu for olhar H1, eu tenho que olhar como o objetivo. O H1 está aqui. Qual que é o objetivo? Diferente. Então, tem que estar diferente aqui. Ó. Consiste em supor que a profissão é igual? Não, não é H1.
Então, vou aqui, só vai ser a letra B ou a letra C. H0. H0 tem que ter uma igualdade, né? Consiste, supor que a proporção dos terapeutas ocupacionais que deixaram é igual. Isso aqui poderia ser a certa. A D, o H0 está como menor. Então, ó, eu nem precisava de ler o restante aqui, já poderia falar que é a letra B nesse caso, né? No nosso exemplo aí de teste. Então, quando a gente trabalha com essa ideia da hipótese alternativa e da hipótese da nulidade, vocês têm que sempre pensar nisso, na construção dessas hipóteses como sendo o primeiro passo que vocês vão desenvolver, né, para poder ter a base aí que a gente precisa para chegar no problema final. Tá, então eu já sei construir hipótese e eu sei determinar o que é erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Alguém tem alguma dúvida que queira fazer aqui, alguma pergunta que queira fazer em relação a isso e tudo mais? Pode perguntar, tá? Pode abrir o áudio, falar. Tá, vamos lá. Então, deixa eu ver se alguém mandou uma coisa no chat, que às vezes eu falo assim, não olho no chat. Tem gente querendo entrar. Tem mais gente querendo entrar? Não. Foi essa. Joia? Então, a hipótese aqui que a gente trabalha como hipótese de unidades que a gente já viu isso tudo, a gente fez o exemplo lá de distribuição P, a gente vai voltar nesse exemplo, e aí a gente vou mostrar para vocês o que seria o Q quadrado, né? Vocês vão reparar que é bem mais trivial do que a gente pode pensar como um teste estatístico. A aplicação do teste estatístico ela vem a ser mais simples do que a gente pensa sempre, porque no final é só consolidar tudo aquilo que a gente já viu. Então, para realizar o teste do Q quadrado, a gente pode ter duas formas principais de se realizar esse teste. O primeiro tipo de teste que eu posso ter como Q quadrado, o que significa o Q quadrado? Q quadrado é essa letrinha grega aqui, né? Parece um xizinho, e ele está determinado como uma representação onde eu consigo, por meio do valor do Q quadrado, comparar esse valor com uma tabela, tá? Uma planilha, que se chama planilha do Q quadrado, que é essa aqui, e dado o nível de significância do erro, né? E o percentual que eu tenho para graus de liberdade, eu determinar um valor que, comparado com aquilo que a gente calcular, eu consigo rejeitar ou não a hipótese da nulidade. Então, reparem, o Q quadrado, eu vou ter uma base principal para eu conseguir rejeitar a hipótese da nulidade. Esse rejeitar a hipótese da nulidade, então, pode ser encontrado de duas formas. A primeira forma é quando você tiver um valor esperado. Vamos dizer que vocês estejam trabalhando com alguma coisa onde você faz a cultura lá de bactérias e tudo mais, naquelas plaquinhas, né? Você tem, com base em estudos, o que você pode esperar da evolução daquelas bactérias. Você tem, com base nos estudos, o que você pode esperar com o passar do tempo nessas circunstâncias. Então, você vai ter um valor esperado e você vai ter um valor observado. Se eu fizer isso para um estudo onde eu tenho um valor que eu consigo observar com o tempo, eu consigo calcular, que seria aí o esperado para aquela circunstância, ou seja, algum fenômeno que a gente consegue mapear por algum comportamento típico, eu uso essa primeira forma. Eu vou fazer o somatório da representação dos objetivos, da consideração que eu tenho como observado, menos o esperado dividido pelo resultado esperado. Isso aqui poderia ser, por exemplo, tempo de reprodução de um vírus, tempo de reprodução de uma bactéria, né? Tempo de contagem, enfim, situações onde vocês conseguem encontrar na literatura uma definição do mapeamento do comportamento daquilo que vocês estão querendo observar. Se isso for esperado com o comportamento, vocês podem utilizar essa primeira forma, é mais fácil, tá? A segunda forma, que está aqui embaixo, ela já é diferente. Essa segunda forma, ela funciona para aplicações onde a gente tem o que a gente chama de tabela 2 por 2. A tabela 2 por 2 eu tenho uma variável x que pode ser quantificada e expressada segundo uma variável y. Lembra lá quando a gente estava fazendo o teste, então a gente estava apresentando o estudo de Court, o estudo de caso controle, não tinha uma tabela parecida com isso, onde eu tinha o desfecho, uma doença que a pessoa poderia ter ou não a doença, e aqui eu tinha uma exposição, ela ser ou não exposta àquela substância, aquele contato. Essa tabela lembra muito aquela tabelinha lá. E aí o Q quadrado é justamente isso. Ou eu posso primeiro observar uma representação onde eu tenho
instâncias que são observadas e esperadas, ou eu tenho uma tabela, inicialmente é uma tabela 2 por 2, e em cima dessa tabela eu vou determinar um valor para o i quadrado. Que valor é esse? Basta pegar essas continhas aqui dadas pelo meu cálculo, né, dado por A, B, C e D, e jogar nessa formulazinha. Joguei nessa fórmula, eu vou ter um valor que vai me servir como base para eu poder aceitar ou rejeitar a hipótese da realidade. Então, antes da gente de eu mostrar para vocês um exemplo e tudo mais, eu preciso que vocês tenham em mente justamente isso, que essa planilha aqui, que eu mostro para vocês como valor x e valor y, elas são duas variáveis distintas. Se eu faço para vocês assim, ó, então essa tabela aqui que possui variável y e variável x, faz o mapeamento de quantas variáveis possíveis? Apenas duas variáveis, x e y. Quando eu trabalho, então, com o Q quadrado, vai surgir uma nova definição. A definição que eu vou ter para trabalhar com os testes estatísticos se chama grau de liberdade. Ou seja, o grau de liberdade vai trazer para a gente o mapeamento da quantidade de opções que eu posso ter alternativa àquele elemento que eu estou analisando. O que seria isso? Olha para o valor x aqui. X pode estar associado a uma variável, que é y. Uma variável aqui que seria contabilizado aqui em A. Além do y, quantas variáveis ele poderia ser associado? Apenas para y2. Ou ele está associado a y1, se ele estiver associado a y1, ele tem a liberdade de ser associado à segunda variável, que é y2. Ou é uma ou é outra. Então, ele tem a liberdade de migrar para uma única variável. Se eu tivesse aqui um y3, por exemplo, y1, y2, y3, y4, poderiam ser alternativas, né? Por exemplo, a pessoa x1 aqui poderia ser um sintoma, e esse sintoma está ligado a um desfecho que seria uma doença A, uma doença B, uma doença C, e assim por diante. Se ele está associado à doença A, as alternativas, se tem Y1, Y2, Y3, seria duas alternativas. Se tivesse um Y4, três alternativas. Então, existe um conceito que a gente vai chamar de graus de liberdade, que são as opções que a sua variável vai poder assumir de forma alternativa àquela que você está utilizando. Se a gente tivesse numa população, por exemplo, se eu tiver uma população de 100 pessoas e o meu estudo fosse executado para aquelas 100 pessoas de maneira genérica, eu poderia fazer o seguinte: eu posso ter a pessoa número 1 ou eu posso ter a pessoa número 100. Então, eu tenho 99 outras opções para eu poder escolher dentre as 100 pessoas. O grau de liberdade de um teste para a gente vai ser definido sempre como o número de variáveis que você possui menos 1. Então, o grau de liberdade, número de variáveis que eu estou estudando, menos 1. Número de variáveis, menos 1. No nosso caso aqui do Q quadrado, para esse primeiro teste estatístico que a gente vai ver, se for uma tabela por 2 por 2, o grau de liberdade vai ser sempre 1, porque eu só tenho duas variáveis, então ou ela vai participar da primeira variável ou ela vai participar da segunda. E eu vou utilizar essa fórmula aqui para o cálculo do Q quadrado, né? E que é justamente olhar para essa tabela e aplicar quem seria A, B, C e D aí, e chegar em um valor. Esse valor do Q quadrado, né, que eu vou buscar na tabela, ele vai ter um nível de significância e uma representação aqui de graus de liberdade. Então, vamos olhar um exemplo aqui, tá? Vamos representar aqui, pegar um exemplo que está descrito aqui. Questão 2. Ó, aqui, questão de hipóteses, ó. O estudo do coração e tal mostrou que a redução da incidência de eventos cardíacos em homens de meia idade com nível alto de colesterol, mas sem diagnóstico de doença coronariana, sem o uso da droga, que eu nunca ouvi falar, vocês já devem ter visto aí falar em algum momento. Dos 2.051 participantes, durante os 5 anos que receberam a droga, que reduziu o colesterol, 56 registraram o evento cardíaco, e dos 2.030 participantes que receberam o placebo durante os 5 anos, 84 registraram o evento cardíaco. Então, olha, eu tenho um problema, esse problema pode ser de qualquer área, não precisa ser especificamente de uma área da sua atuação que você quer, né, levar para frente, ou pode ser de qualquer problema onde eu consigo quantificar. Quantifiquei o problema. Pode ser até de outro problema específico, né, que vocês tenham aí já estudado aí em outras disciplinas. Onde você tem essa tabelinha aqui, se eu quiser aproveitar a tabela, o estudo, para poder fazer um teste estatístico, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter
E alguém está pedindo para entrar. Aceitar. Gabriel. Ó, eu vou ter o tratamento. Qual que foi o tratamento? Droga e o placebo, né? E vou ter o evento. Sim ou não? Teve o evento cardíaco ou não teve o evento cardíaco. Tem o total de pessoas investigadas, então, de um total de 2.051, 56 que tomaram a droga tiveram o evento cardíaco. Do total de pessoas investigadas, 84 que não tomaram a droga também tiveram o evento cardíaco. Então, se eu vou fazer a analogia agora, qual que é o que eu preciso de ter em mente para esse exemplo aqui? Primeira coisa que a gente precisa de ter em mente, professor, eu preciso de construir a hipótese da nulidade e a hipótese alternativa. Então, se eu vou construir a hipótese da nulidade e a hipótese alternativa com base nessa situação apresentada, eu estou comparando a droga com o placebo. Então, o meu objetivo parte da hipótese H1. Vamos construir H1 primeiro. O que é o objetivo que eu preciso comprovar? O uso da droga. Vou colocar aqui uma droga A, que é a droga que está sendo utilizada aí no estudo, né? Depois você poderia tomar um nome diferente para poder utilizar a droga. A droga A possui efeito positivo quanto à redução de eventos cardíacos. Eu quero comprovar isso, que a droga, se o paciente tomar, ele vai reduzir a possibilidade de ter eventos cardíacos aí. O que seria H0? H0 seria supor que não há diferença no uso do placebo e da droga A quanto aos eventos. Imagina, aqui é um C, tá? Eventos cardíacos, porque aqui não dá para escrever, porque senão a câmera não pega. Então, ó, meu objetivo é esse, a minha hipótese da nulidade é essa aqui. Né? O que eu vou contradizer é isso. Se eu comprovar que isso aqui é falso, ou seja, se eu falar que isso aqui de fato é errado, aí eu vou lá e vou aceitar essa de cá. Tá, já sei hipótese da nulidade, sei hipótese alternativa. O que eu preciso de ter em mente agora? Eu vou fazer um teste do Q quadrado. Quais são as opções que eu tenho para a minha variável? Ó, a minha variável, que é tratamento, ela pode assumir droga, né, ou placebo. O tratamento pode ser feito por meio da droga, que eu vou querer fazer o teste, ou por meio do placebo. Então, se ele for testado como placebo, ele só vai poder variar para a droga. Eu já sei que a tabela 2x2 me dá o número de graus de liberdades de 1. Está descrito aqui como 1. Está aqui. Aí, olha só, vamos olhar para a questão de novo para ver a pergunta. Realizando o teste do Q quadrado, foi possível afirmar que o Q quadrado foi de 6,1 e o valor crítico tabelado foi de 2,5. Então, na hora que eu visualizei aqui, né, por algum motivo lá, eu achei o valor de 2,5. Era, na verdade, 2,7. Vamos colocar esse 2,7 aqui, para a base dessa tabela aqui. 2,7. Tá? Para pegar esse valorzinho exato aqui, 2,077476. Primeira coisa que eu tenho que ter noção para esse exemplo aqui. Olha só, o valor tabelado de 2,07 aqui quadrado, ele me fornece um erro de quantos por cento? 10%. Tá vendo? Então, se eu falei que o valor do Q quadrado foi de 2,706, é porque eu estou aceitando um erro de 10%. Se eu aumentar, né, esse valor aqui do erro, se eu diminuir esse valor do erro, vocês vão reparar que quanto maior... Professor, Pode falar, perdão. eu não entendi por que você escolheu esse valor aí. Não, então, esse valor aqui é só para a gente fazer um exemplo, tá? Assim, foi aleatório. Por enquanto, a gente está falando o seguinte, ó, escolhe o valor de 10% do erro. 10% do erro. Ó, se for 10%... Ah, tá. Você não está ensinando a achar o valor, você Não, só está ainda não. falando qual é a quantidade do erro.
Isso, vamos imaginar que aqui a gente não Ah, está tá. Tá calculando. bom. Entendi. Esse valor que eu vou ter aqui é um valor tabelado, crítico tabelado. O valor tabelado vai depender de quê? Do percentual do erro que eu tenho como possibilidade, ou seja, ou é 10%, ou é 5%, ou é 2,5%, ou é 1%, ou é 0,5%. E dos graus de liberdade. Se eu, porventura, aceitei aqui 5% do erro só, né? Olha assim, ó, eu não quero 10% do erro, eu quero 5% do erro. Qual que seria o valor tabelado a 5%? O valor tabelado seria de 3,84. Se o meu erro fosse menor aqui, fosse de 2,5, meu valor seria de 5,024. Se o meu erro fosse menor ainda, 0,1%, a 1%, meu valor aqui seria de 6,634. Então, vocês estão reparando que quanto Mas o grau de liberdade é 1? o grau de liberdade é 1, para esse caso, porque eu só tenho uma opção para a tabela, né? Aqui, ó, a tabela só pode assumir 2 valores. Ou a pessoa vai estar sendo tratada com a droga, ou ela vai estar sendo tratada com placebo. Vamos imaginar que eu tivesse uma terceira opção aqui, droga A, droga B e droga C. Qual que seria o grau de liberdade? 2. Se Seria 2. tivesse 4 drogas, seria 3. Sempre o grau de liberdade é o número de 3. opções que eu tenho, menos 1. Então, nesse caso aqui, o grau de liberdade é 1, em todos os casos, só que o erro, quando eu mudei, alterando na minha tabela aqui, ó, o erro foi aumentando, ó. Então, o erro foi aumentando. Então, esse erro, que é o nível de significância possível que eu vou aceitar, o menor caso aqui, ó, seria para o 0,5 eu encontrar 7,87. Se porventura eu faço isso, aí eu volto para cá. Olha só, qual que é o teste que eu preciso executar? Eu vou ter um valor calculado. Da onde que esse valor sai? O valor calculado? Desse cálculozinho aqui. Vou usar esse valor aqui para poder determinar qual que é o valor calculado. Então, esse aqui quadrado aqui é o valor calculado. E eu vou ter um valor que é tabelado. O valor tabelado a gente vai falar de valor crítico. Se o valor calculado da estatística, o valor que eu encontrei, for menor do que o valor crítico da tabela, ó, o valor que eu calculei menor do que o valor crítico da tabela, não vou poder rejeitar a hipótese da nulidade. Então, não rejeite a hipótese de nulidade. Então, a primeira condição que eu tenho que ter em mente, ó, é que se o I quadrado calculado, né, for, de fato, a maior representação que eu tenho, como sendo aquela fórmula A. Essa forma aqui pode ser tanto do valor esperado ou não, né? Se isso aqui for menor do que o valor crítico, eu vou chamar aqui de I quadrado, né? Tabelado, essa condição aqui vai fazer com que eu não rejeite H0. Então, H0 seria a mesma coisa que eu vou aceitar H0, mas a gente não fala aceitar, a gente fala ou rejeitar ou não. Nesse caso aqui, eu não posso rejeitar H0. Se eu colocasse como base, eu poderia colocar aqui, ó, apenas um não. Melhor, né? Deixar direto. Rejeitar H0. Então, não posso afirmar que a gente estaria conseguindo executar nosso estudo. Em contrapartida, né, se eu encontrei aqui um valor calculado, o Q quadrado, onde o meu valor calculado, Q quadrado calculado, for maior ou igual ao Q quadrado tabelado, aqui que você pode fazer, você pode vir aqui e rejeitar H0. Olha só, uma continha que a gente faz simples, né? Uma continha que a gente já faz lá no nosso teste, para a gente conseguir executar isso, traz para a gente um valor que eu consigo fundamentar o teste de aceitar ou não a hipótese de nulidade. Isso aqui se soma para aquele tópico da valor P que a gente achou anterior na semana passada, né? Se soma como um reforço para eu evidenciar um teste estatístico. Se você tem então uma tabela,
olha que legal. Se você tem uma tabela que é descrita dessa forma aqui, eu acho que isso é muito fácil de fazer. Imagina, você pegar um prontuário, por exemplo, lá que tem 5.000 pessoas. Você vai lá, pega duas variáveis que você quer controlar, né? Faz a tabela, usa o teste do Q quadrado, compara com aquela planilhazinha e você vai conseguir evidenciar de forma estatística para um artigo, para uma publicação, falando, olha, por esse valor aqui eu consigo rejeitar ou não a hipótese da nulidade. E reparem, quando eu faço o uso de rejeitar ou não a hipótese da nulidade, rejeitar ou não, se eu rejeitar, eu estou aceitando. Se eu aceitar, eu estou rejeitando essa. Automaticamente eu consigo responder essas perguntas quanto essa aqui, ó. Realizando o teste estatístico, foi possível afirmar que o valor do Q quadrado calculado foi de 6,1. Se eu falei que o Q quadrado for maior do que 8, foi de fato aí o valor de 6,1, esse valor tabelado que eu encontrei, aí independente do erro e tudo mais, já é um valor que eu vou conseguir fazer a comparação. Como que eu vou fazer essa comparação? Né? Olhei para a comparação e falei, olha, 6,1 ele é maior do que o tabelado. Se ele é maior do que o tabelado... Ah, não está aparecendo, né? Deixa eu jogar para a câmera. Meu Deus. Ó, eu falei que o 6,1, que é o valor tabelado, que está descrito aqui, né? O 6,1 que é o valor calculado, é maior do que o valor tabelado. Se ele é maior, eu vou lá e vou rejeitar H0. Quando eu rejeito H0, eu vou aceitar a hipótese. Nesse estudo aqui, é claro que nesse estudo aqui a gente não fez o cálculo, né? Eu só estou mostrando para vocês uma ideia. Mas se porventura isso aqui fosse menor, vocês iam ter a oposição, né? Depois, o objetivo dessa questão vai ser vocês irem lá e calcular, de fato, qual que seria o valor certo ou não. Então, Valor tabelado é 6,1. valor tabelado. Valor tabelado, nesse caso aqui, é o 2,07. O calculado, então, que é 6,1. 6,1 calculado. Aqui, ó. O valor calculado, 6,1. E o tabelado, 2,07. E aí, se eu fizesse dessa forma aqui, eu estaria rejeitando H0. Sempre quando a gente tiver em mente, ó, um exercício aqui do Q quadrado. O outro exercício. Tem uma tabela 2x2, tem a contabilidade aqui de A, contabilidade B, e eu preciso de calcular o valor de Q quadrado, depois ir lá e tabelar. Né? Nesse caso, quando a gente não fala o percentual do erro, o que vocês têm que admitir? Vocês têm que indicar o erro que vocês vão fazer, que vocês vão aceitar. Se o erro que vocês tiverem como base for de 5%, se o meu erro for justamente de 5%, o valor tabelado vai ser 3,84. Se o erro for de 2,5%, o valor vai subir. E se for de 1, o valor sobe mais ainda. Então, quando esse valor sobe, mais difícil vai ser eu comprovar, né, e eu consigo executar o meu experimento e ter êxito, porque quanto maior for o meu valor tabelado, se isso aqui for maior do que o valor calculado, eu não posso rejeitar H0. Não rejeitar H0 é eu não conseguir comprovar o meu estudo. E quanto menor for o erro, maior é esse valor tabelado. Quanto maior for o valor tabelado, mais difícil vai ser eu indicar, né, a possibilidade de rejeitar. Porque para eu rejeitar, o valor do Q quadrado calculado deve ser maior do que o tabelado. Nosso objetivo na pesquisa é fazer o quê? Conseguir rejeitar H0. O nosso objetivo, para ter êxito, de fato, é eu encontrar o valor do Q quadrado calculado maior do que o Q quadrado tabelado. Se o meu valor for menor, eu não posso rejeitar e eu tenho que continuar pensando, né, como a hipótese H0. O que seria a hipótese H0? Não a diferença do uso do placebo e da droga para os eventos cardíacos. Seria que a questão A número 1. Ou seja, eu não consigo comprovar e derrubar esse objetivo que eu tinha no início da pesquisa. Então, eu coloquei o exemplo lá que tem do capítulo 12 do livro lá de vocês, né, em base, em seguida, que faz justamente essa ideia
do tratamento aí com 2 comprimidos, o placebo e o outro, né, como a droga que você quer testar. Você vai lá e tem o relato de dor para o grupo de controle, para o grupo tratado, e você vai ter 2 variáveis. A tabela 2x2 é essa tabela que a gente mostrou lá atrás. A variável 1, que é essa variável que a gente está tratando aqui no início, seria o grupo com as 2 categorias, né, placebo e tratado. E a variável 2, relato sem dor, no grupo das 2 categorias, né, sem dor ou com dor. Então, eu consigo imaginar que se eu tenho 2 variáveis, eu estou trabalhando com um grau de liberdade 1, né, como a gente já viu, e aí eu vou para as hipóteses. As hipóteses vão ser a mesma, né, não, a dor, o relato da dor não vai depender do consumo ou não da droga, né, porque se o paciente estiver tomando placebo, ele não está tomando princípio ativo, e a hipótese alternativa vai ser indicar que, de fato, o tratamento muda se o paciente tiver recebido aquela droga que você quer estudar. Tá, fiz o cálculo. Como que eu faço esse cálculo? Olha para essa fórmula, né? Chama aqui A, B, C e D. Chama o conjunto, aqui a soma de A mais B, C mais D, A mais C e B mais D e substitui, ó. Porque eu vou utilizar todos, ó. Vou utilizar esse e esse. E multiplica as somas aqui embaixo. E depois isso aqui em cima você só faz A vezes D menos C vezes B. Eleva ao quadrado e multiplica pelo total de pessoas que você tem. Está dado aqui como sendo esse total, né, das somas aqui dessa indicação, que é A mais B e C mais D. Então, essa continha você identifica como sendo total, faz a continha e encontra o valor do Q quadrado calculado. Esse valor do Q quadrado calculado. Então, o que eu tenho agora como base, até o momento, né, para esse exemplo aí, para esse segundo exemplo, é isso aqui, ó, o Q quadrado calculado, esses 2 exemplos. O que eu preciso de descobrir, então, em seguida, é identificar se esse valor calculado é maior ou menor do que quadrado tabelado. Então, eu vou observar agora o valor do que quadrado tabelado. Para eu observar o valor do que quadrado tabelado, primeiro eu preciso saber o percentual de erro. A qual erro vai ser aceitado? Vai ser 5%, vai ser 2%, vai ser 1%? Inicialmente, a gente sempre padroniza como sendo 5%. Como a gente já tinha feito lá atrás, como a gente fala assim, ó, se você não tiver o erro aceitável, né, descrito na literatura e tudo mais, você coloca o erro de 90, ou aceita a pesquisa com 95% de confiança e coloca o erro aí dado como significância do erro, no máximo 5%, né? Assim como a gente fazia lá para o valor P. Depois, se você quiser diminuir esse erro, você pode diminuir sem problema nenhum. Então, para esse exemplo, ó, o Q quadrado tabelado, se eu colocar aqui, ir lá na minha planilha e buscar, eu vou determinar ele com um nível de significância para o erro. Se eu observei 5% de significância para o erro, eu vou lá na minha planilha, ó, grau de liberdade é 1, né? A 5% eu encontro o valor de 3,84. Então, olha, o meu valor calculado, né? Se eu for voltar aqui para o slide anterior, o meu valor calculado, já está descrito aqui, né? Melhor no outro slide. Meu valor calculado foi de 3,429. Esse valor aqui, ó, calculado. Então, eu estou com essa ideia aqui. Eu tenho um valor que é de 3,429 e eu tenho aqui a condição do valor planilhado. O valor planilhado, né, para 5% foi 3,84. Ó, o que eu vou ter que fazer é olhar para esse e para esse. Valor calculado, valor planilhado. Qual que é maior? Esse de cá. Então, é maior. Então, quando eu observo isso aqui, valor calculado maior do que esse de cá, olha aqui que eu tenho, o valor de cá é maior, então eu não posso rejeitar H0. Então, para esse caso aí, eu não poderia falar, né? Ó, mesmo tendo um valor significativo, eu não poderia falar, para esse caso, que o remédio vai fazer efeito. Porque há um erro de 5%, eu não consigo falar isso. Se a gente for olhar a conclusão, ó, na tabela de quadrado para o nível de significância de 5%, e com 1 grau de liberdade, encontra-se o valor de 3,84. Como o valor calculado de Q quadrado é de
4,29, né? 4,429 é menor do que 3,84, 3,429 é menor do que isso, não vou poder rejeitar a hipótese da nulidade. Agora eu pergunto para vocês, e se porventura o erro aceitável fosse de 10%, o que vocês iriam concluir? Ia ter diferença se eu aumentasse o erro? Porque às vezes a gente está executando uma pesquisa e aí quando a gente termina a execução da pesquisa, a gente encontra o valor que a gente não queria, né, como base. Mas se eu aumentar a possibilidade do erro, eu ainda falo, olha, existe uma tendência aqui. Não é totalmente desconecto, não é totalmente errado, mas eu posso manipular isso para poder apresentar um resultado mais aceitável, aumentando o valor do erro. Se eu aumentar o valor do erro significante para a gente, né, possível, de 5% para 10, quanto que vai ser o valor calculado, tabelado? O valor para 10 agora vai ser de quanto? 2,07. Então, eu mantenho 2,706. Então, eu mantenho o valor calculado como sendo 3,29 e agora com um erro de 10%, o meu valor tabelado vai ser dado como 2,706. E está aqui, ó. A 10% de significância do erro tem um valor de 2,706. Então, se eu olhar para cá agora, ó, a 5%, ou seja, um erro de 5%, o valor calculado é menor do que o valor tabelado. Ao erro de 10%, o valor calculado é maior do que o valor tabelado. Quando esse valor calculado é maior do que o valor tabelado, quando eu tenho essa possibilidade aqui, ó, aí, ó, isso é maior, então eu vou conseguir rejeitar a hipótese da nulidade. Então, neste caso, eu poderia rejeitar a hipótese da nulidade, que diz a hipótese da nulidade, que os dois, o comprimido lá, né, tem o mesmo significado, e se eu rejeitar a hipótese da nulidade, eu vou conseguir identificar que, que, que a minha hipótese alternativa está correta, né? Eu sempre vou poder falar que eu rejeito a hipótese da nulidade em favor da hipótese alternativa. Então, neste caso aqui, 3,42 maior do que o 2,07, eu poderia fazer essa rejeição da hipótese da nulidade. Voltamos para aquela abordagem que a gente tinha. Sempre que eu estiver trabalhando com a hipótese, com o teste de hipótese, eu sempre vou rejeitar ou aceitar a hipótese da nulidade. Então, o teste do Q quadrado lhe dá uma base de comparação entre um valor que é calculado por uma fórmula, essa fórmula aqui ou essa fórmula aqui, e em qualquer uma das duas fórmulas eu vou comparar este valor com o valor que é planilhado. E esse valor planilhado para a gente vai fazer com que eu consiga indicar se eu vou aceitar ou rejeitar a hipótese da nulidade. Aí tem uma representação do uso de restrições quanto ao Q quadrado, né, quando a gente vai aumentar. A medida, aqui, esse aqui já é para a próxima aula, para a gente começar depois a falar de distribuição T, mas vou só mostrar para vocês uma outra representação de um exemplo, né, que tem lá no livro também. Então, tem um problema aqui agora, que resume aí a representação dos recém-nascidos na época da rubéola da gestante, né? Se a gestante teve ou não a rubéola antes ou depois do terceiro mês, e eu tenho a contabilidade desses dados. Novamente, olha, se eu já estiver fazendo uma pesquisa, isso aqui é legal, até mesmo porque vocês já conseguem vislumbrar pesquisas que vocês já podem executar com o conhecimento que a gente já tem até agora. Se você consegue tabelar alguma coisa nessa representação aqui 2 por 2, né? Onde eu consigo colocar essa indicação na forma de uma tabela, se eu colocar o valor do erro, olha, o erro agora foi 1%, eu já consigo calcular um teste estatístico. Para uma representação do erro aceito aí para 1%, né, eu vou trabalhar com as duas hipóteses. A hipótese da nulidade, a hipótese alternativa, e agora o erro eu baixei, não de 5%, mas para 1%. Então, a hipótese da nulidade, a probabilidade dos recém-nascidos defeituosos é a mesma em qualquer que seja a época que a gestante foi atacada pela rubéola. É justamente falar isso, né? Eu quero investigar se até o terceiro mês ou depois do terceiro mês a influência do contágio pela rubéola na gestante vai ser repassada para o neném. Se eu consigo falar isso, a contradição vai ser falar que tanto faz o tempo que ela tem a rubéola, que isso aí vai
de fato, afetar o bebê ou não da mesma probabilidade. E a hipótese alternativa vai ser eu colocar aqui como o objetivo da pesquisa. Qual que é o objetivo? A probabilidade de recém-nascidos defeituosos depende da época em que a gestante foi atacada pela rubéola. Poderia mudar a hipótese alternativa e falar como outra? Poderia falar que é, vai ser maior com o tempo menor do que três meses, vai ser maior com a infecção não, né? O contágio realizado depois dos 3 meses, assim por diante. A hipótese alternativa vai depender do objetivo, então vai ser da pesquisa que você estiver calculando, do exemplo que você estiver, de fato, fazendo a leitura. Vou lá e faço a busca, né? Primeiro eu faço esse cálculo, como que eu faço esse cálculo? Jogo na fórmula e vou encontrar um valor do quadrado tabelado, e depois eu vou identificar a um nível de significância do erro de 1%, qual vai ser o tópico que eu vou fazer. Então, encontrei aqui o voo do Q quadrado como 9,56, né? Utilizo embaixo, né, o produto de todas as somas, 50, 54, 87, 17, multiplico todos. E depois faço AD menos BC. Eu levo ao quadrado e multiplico por 104. Encontrei aqui o voo do Q quadrado. Vou buscar na minha planilha o nível de significância do erro a 1%, né? Encontrei o valor aqui de 6,64, que é justamente isso aqui, ó, 1%, está aqui 6,63, ou 65, se você quiser arredondar, você pode colocar 6,64 também, ou 6,63. Então, o valor do Q quadrado tabelado é de 6,64, o valor que eu encontrei é 9,56. Então, se eu for olhar para a nossa regrinha básica de hoje, né, eu já consigo fazer essa conexão. Ó. O valor que eu calculei foi de 9,56 e o valor que eu utilizei, que eu encontrei lá na planilha, foi de 6,64. Então, ó, o valor calculado é maior do que o valor planilhado. Se é maior, se o valor calculado é maior do que o valor tabelado, né, eu consigo rejeitar H0. Então, eu vou lá e optar por rejeitar H0. Esse rejeitar H0, né, faz com que a gente volte aqui para a nossa ideia inicial do tópico, volte para cá e fala, qual que é H0? A probabilidade dos recém-nascidos é a mesma? Não. Eu rejeito e falo o seguinte, ó, ao rejeitar a hipótese da nulidade em favor da hipótese alternativa, existem evidências estatísticas, né, de que a probabilidade do recém-nascido defeituoso depender da época em que a gestante foi atacada pela rubéola. Quando a gente vai criando esse hábito já de conseguir fazer esse link, a gente consegue, às vezes, argumentar uma pesquisa que vocês queiram executar aí no ambiente acadêmico, vocês conseguem, né, definir de fato quão importante vai ser essa pesquisa para aquela relevância que você está trabalhando, e vocês conseguem fazer essa manipulação. Ou seja, se a 5% eu encontrei, se eu tivesse usado o nível de significância aqui de 5%, ó, com 5%, eu já teria encontrado um valor, né, dado aqui como 3,81. Ainda eu iria rejeitar ainda isso aqui, né? Se eu tivesse usando 5%, eu iria rejeitar? Iria. Se eu tivesse utilizando 2,5, o 5% eu iria rejeitar. O 2,5 eu iria rejeitar. O 1% eu continuo rejeitando. E o 0,5% eu continuo rejeitando. Então, olha só, ao invés de eu ir lá e colocar 1%, quando eu encontrei o valor do π quadrado tabelado, ao invés de eu colocar 1%, eu poderia falar que o erro ainda poderia ser de 0,5. Olha o tamanho do impacto que você consegue colocar como relevância na pesquisa, né? Você já consegue falar o seguinte, olha, eu consigo reduzir ainda mais esse erro. Você pode começar com 5% do erro, olhar na planilha. Se o valor que você encontrou for favorável para você, você vai lá e fala, e se eu diminuir o erro, vamos para 2,5? Aí é favorável? Vamos diminuir para 1? Não, aí já não é favorável, então apresenta o 2,5, que é o menor número de erro que ainda é favorável para você. Ou se porventura o seu valor encontrado aqui para 1% não foi satisfatório, vê para 2,5 e vê para 5. Se for satisfatório para 2,5 para 5, você vai lá e utiliza esse valor para você contabilizar a sua pesquisa. Então, repare, a forma como a gente vai apresentar no final a pesquisa vai depender de como que a gente encontrar. A gente vai sempre, não é maquiar, né, mas a gente vai sempre direcionar para o objetivo que a gente encontra daqueles dados. Não adianta eu quero encontrar 1%.
Aí eu encontrei 2,5, vou descartar minha pesquisa? Não, coloca o erro, aumenta o nível do erro e fala que a esse erro você consegue aceitar a hipótese, né, alternativa, você consegue rejeitar a hipótese da nulidade. Talvez um erro de 2,5 talvez seja satisfatório para aquela pessoa que está querendo fazer uma investigação, né? Em cima desse erro, você vai depois mapear o que você pode mudar nas características para poder reduzir ainda mais aquele critério que você esteja investigando. Então, agora, a partir dessa semana, né, a gente precisa de justamente conseguir identificar a hipótese de nulidade, hipótese alternativa, já mapear o Q² como um teste estatístico, e aí a gente vai conseguindo fazendo essas aplicações. Eu vou soltar para vocês uma listinha que é justamente para vocês treinarem a definição de hipótese de nulidade e hipótese alternativa. E aí, o TAC dessa semana vai ser, eu vou dar um valor calculado, um valor tabelado, vocês vão fazer essa comparação básica, fazer essa analogia de aumento e diminuição do erro, tá? Nas próximas semanas a gente volta um pouco mais a fundo, né? Para poder falar o seguinte, olha, tem um erro, tem um Q², eu vou apresentar um outro teste, a gente vai juntando, sedimentando tudo para a gente conseguir ter argumentos que sejam aí para comparação científica. Acho que agora, com tudo isso, irmão, vocês vão conseguir ver um artigo com outro olhar, né? Tem olhar que você fala assim, opa, aqui se eu conseguir pegar isso aqui, eu posso aproveitar e fazer uma análise que outras pessoas não fizeram. Isso é legal, porque se vocês pegarem trabalhos dos veteranos de vocês, assim, os veteranos, né, do 8º, 9º período que eu falo, que às vezes nem tem, não tiveram uma estatística legal, ou não tiveram nem estatística no curso, né? Você pega um trabalho dessa pessoa, você vê que não tem nada de estatística, mas o cara já te dá o dado. Você chega para uma pessoa dessa e fala assim, olha, eu vou apresentar a estatística desse dado, posso aproveitar esse artigo para poder fazer um mapeamento? Você vai ganhar o trabalho. Essa ideia de vocês começarem a fazer investigação, principalmente na área de vocês, é rica, porque vocês têm prontuários disponíveis. Às vezes a gente na engenharia tem dificuldade porque a gente não tem dados. Vocês sobram dados, mas às vezes tem a dificuldade de como compilar esses dados. É por isso que é legal unir, né, a estatística, poder fazer essa comprovação, porque uma comprovação dessa com Q², por exemplo, vocês aprovam numa revista internacional, vocês aprovam em qualquer procedimento aí de base e vocês dão evidência científica que vocês estão seguindo, né, justamente os testes certinhos para poder fazer a comprovação estatística que é tanto necessária em qualquer área que a gente esteja atuando. Beleza? Joia a todos. Boa tarde a todos. Eu sigo aí à disposição, qualquer coisa vocês chamam lá no grupo. Assim que acabar aqui, eu vou colocar para converter a aula e colocar lá no YouTube, e aí eu posto para vocês também, para aqueles que não puderam estar aqui agora com a gente. Joia? Até mais, pessoal. Boa tarde. E qualquer dúvida, vocês podem abrir e falar também. Viu? Valeu, obrigada. Valeu. Até mais, pessoal. Abração. Tchau. Tchau.